painel deste nosso webinar, desta nossa conferência, começando por voltar a agradecer a disponibilidade das nossas convidadas, da professora Rita Canas da Silva e da doutora Beatriz Lousada Crespo, a quem passaria desde já a apresentar. A professora Rita Canas da Silva é doutorada em Direito de Trabalho pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, é neste momento professora auxiliar na Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, Escola de Lisboa, é também advogada na Sociedade de Advogados Servo, responsável pelo Departamento Laboral e pelo Departamento de Responsabilidade na Saúde. Tem sido oradora e também autora de extensa bibliografia, designadamente nas áreas do Direito do Trabalho e do Desporto, e foi também adjunta do Gabinete do Secretário de Estado do Emprego, durante o período de 2011 a 2015, e do Gabinete do Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, onde acompanhou designadamente a execução do Memorando de Assistência Financeira da Troika. Temos também a doutora Beatriz Lousada Crespo, que é licenciada em Direito pela Universidade Complutense de Madrid, é inspetora do trabalho de carreira e no sistema de inspeção de trabalho desempenhou diversas funções, designadamente funções dirigentes, como por exemplo diretora territorial da Inspeção do Trabalho de Madrid. É desde 2005 mediadora na Fundação CIMA, que é o Serviço Interconfederal de Mediação e Arbitragem para a Solução Extrajudicial de Conflitos. Eu peço desculpa, eu sei que os nomes não se traduzem, mas estou a dizer aqui os nomes em português por uma questão de maior simplificação e também porque eu não tenho a fluência necessária para os pronunciar em castelhano de maneira correta. E a doutora Beatriz Lousada Crespo, que é também, desde 2017, dirigente, portanto, diretora-geral da Fundação CIMA, deste mesmo Serviço de Mediação e Arbitragem Interconfederal. Teremos, portanto, intervenções destas duas oradoras, com um período aproximado de cerca de 15 minutos cada, enfim, aqui com alguma tolerância, que temos também ainda alguma folga em termos do tempo previsto para o debate. Começamos pela professora Rita Canas da Silva, que nos irá falar sobre o teletrabalho desde o confinamento ao pós-Covid-19, apresentando alguns desafios e tendências. Senhora professora, tem a palavra a partir de agora. Muito obrigado. Muito obrigada. Vou proceder de imediato à partilha da minha apresentação. Penso que já estará a ser visualizada. Pedi apenas confirmação, assim é. Muito obrigada. Bom, bom dia a todos. É com imenso gosto que aqui estou. Hoje o meu agradecimento à GERT, à doutora Ana Olim e ao doutor Ricardo Bernardes pelo muito amável convite para participar desta sessão e partilhar uma brevíssima reflexão sobre as principais alterações introduzidas ao regime de teletrabalho. Os meus cumprimentos ao Sr. Secretário de Estado do Trabalho, Dr. Miguel Fontes, à doutora Beatriz Lousada Crespo, com quem tenho o gosto de partilhar este painel, aos participantes também do painel subsequente, aos parceiros sociais que o integram e a todos os que acompanham esta sessão remotamente. Não estranhem que eu vou estar a olhar, eu tenho dois ecrãs e por essa razão é que por vezes estou a olhar para o outro, para o lado direito. Muito bem, então estava a tentar passar o slide, mas confesso que não estou a conseguir. Tentar partilhar novamente. Já está perfeito. Portanto, a título introdutório, eu diria que, como todos sabemos, a crise pandémica conferiu, tendo em vista o controle da pandemia, um protagonismo súbito e neste momento já incontornável ao teletrabalho, naturalmente sempre que a atividade profissional seja compatível com o mesmo. E isto porque, aliás, isso foi também referido na apresentação do Sr. Secretário de Estado do Trabalho, se o teletrabalho antes pertencia, como referido muito sugestivamente pela professora Regina Redinha, ao underground contratual, por se tratar de uma modalidade contratual de recurso muito pouco frequente, o certo é que passou a ser utilizado nos últimos tempos em larga escala e mesmo no plano transnacional, por muitas empresas como uma nova realidade. Assistimos, na verdade, a várias entidades com sede e centro de negócio, centro de atividade no estrangeiro,
sem entidade jurídica constituída em Portugal, sem sucursal ou qualquer outra forma de representação, e que contratam em Portugal para o desempenho remoto de atividade para outras jurisdições. Portanto, isto hoje é um fenómeno incontornável e frequente. Estamos, por isso, a falar, creio, de um novo paradigma de recrutamento, de retenção de talento. Portanto, as empresas que, no fundo, sejam mais avessas ao teletrabalho, muitas delas, em determinados setores, não têm alternativa sob pena de perderem talento na contratação. Apesar de ser um fenómeno que dificilmente recuará, traduz certamente um enorme desafio para as organizações. E atento a esta realidade, o direito do trabalho, no fundo, vai sempre dando resposta às mutações sociais. Atento a esta realidade, a Lei 83 de 2021, de 6 de dezembro, procedeu à alteração legal do teletrabalho, de forma, em certos aspectos, particularmente com um impacto muito significativo, introduzindo diversas alterações. Antes de analisarmos tais alterações, importa, todavia, clarificar do que tratamos. O teletrabalho pressupõe, e agora irei deixar de parte também uma referência que passou a ser introduzida no Código de Trabalho, que muita discussão também tem gerado a respeito dos trabalhadores independentes e economicamente dependentes, mas, portanto, deixando por fora, no fundo, dessa categoria, o teletrabalho pressupõe o desenvolvimento, por regra, a não ser que as partes acordem nessa alteração, mas pressupõe, por regra, o exercício da mesma atividade profissional, de acordo com as mesmas condições remuneratórias, mantendo-se as equipas e as hierarquias pré-estabelecidas, e até o mesmo modelo de organização do tempo de trabalho poderá, obviamente, ser mantido. Simplesmente, e aqui é, no fundo, que reside o aspecto característico do teletrabalho, é que a atividade passa a ser prestada remotamente, em local não controlado pelo empregador, por regra no domicílio do trabalhador, mas não necessariamente, como sabemos, atendendo às várias alternativas possíveis, nomeadamente de partilha de espaços de coworking. E, aspecto essencial também, esta atividade a ser desenvolvida de forma remota tem que ser prestada por recurso a tecnologias de informação e de comunicação. Ora, de entre as múltiplas alterações introduzidas, há algumas que merecem, segundo creio, especial destaque e que serão seguidamente objeto de análise mais detalhada. Refiro-me, em particular, às novas regras sobre a duração e cessação do acordo de teletrabalho. Surgiram, de facto, regras específicas consoante a contratualização do teletrabalho seja feita por um determinado período, por a prazo ou por tempo indeterminado. Passou a ser previsto o dever do empregador proceder à compensação das despesas suportadas pelo trabalhador em contexto de teletrabalho. Foi alargada a novas categorias a hipótese de os trabalhadores exigirem, independentemente da concordância do empregador, a prestação de trabalho neste modelo. Foi consagrado expressamente o dever de abstenção de contacto, o que devo assumir desde já um direito de contornos, para mim, ainda pouco linear. Passou a ser previsto o dever de realização de exames médicos direcionados especialmente ao desempenho de funções em teletrabalho. Portanto, no fundo, um elenco aqui não exaustivo, chamei apenas a atenção para algumas das principais modificações. A respeito do acordo de teletrabalho, é por vezes referido que o teletrabalho exige a formalização de um acordo escrito. Não é, todavia, inevitavelmente assim. A inobservância de forma escrita não é condição de validade, desculpem, a observância de forma escrita não é condição de validade do acordo de teletrabalho. A forma escrita é apenas um modo de facilitar a prova de que o regime contratualizado é, de facto, o teletrabalho. Aliás, atualmente, uma forma eficaz, muito comum
expedita de formalização destes compromissos passa pela elaboração de regulamentos internos de teletrabalho que, assumindo natureza contratual, vinculam os trabalhadores que ao mesmo adiram expressa ou tacitamente e, por outro lado, importa reconhecer que, embora a formalização por escrito não seja condição de validade, é, na verdade, desejável que haja um documento a enquadrar os moldes em que o teletrabalho deve ser observado para que, no fundo, não haja qualquer dúvida relativamente a aspectos essenciais da operacionalização do regime. E o que deve um tal acordo regular nos termos previstos no Código? Aspectos tão diversificados como a duração do teletrabalho, o local em que o trabalhador realizará a sua atividade, o período normal de trabalho diário e semanal, o horário que será observado, a atividade desenvolvida e a categoria do trabalhador, a retribuição do trabalhador, incluindo as prestações complementares e acessórias a que tenha direito, quem tem a propriedade dos instrumentos de trabalho, já que a presunção que antes existia já não se mantém na atual legislação, bem como quem é o responsável pela instalação destes instrumentos, que permite, não é, o desenvolvimento remoto da atividade laboral e a sua manutenção, a periodicidade e o modo de concretização dos contactos presenciais, que são de facto bastante relevantes, atento ao isolamento que o teletrabalho pode comportar. Foi também acolhido um regime de duração diferente do acordo de teletrabalho. O teletrabalho pode ter duração determinada, nestes casos não pode exceder 6 meses, portanto há aqui um período máximo de vinculação, sem prejuízo de renovação automática por iguais períodos, se nenhuma das partes declarar por escrito até 15 dias antes do seu término que não pretende a renovação. Portanto, no fundo, quando há a contratualização por um período de 6 meses, por hipótese, não é? As partes permanecem vinculadas a esse período de 6 meses. A alternativa é a duração indeterminada, portanto não há a pré-determinação de um prazo de extensão do teletrabalho e nessas circunstâncias qualquer das partes pode fazer cessar o acordo mediante comunicação escrita à outra que produz efeitos no 60º dia posterior à comunicação. De qualquer modo, veio a lei prever que qualquer das partes pode fazer cessar este mesmo acordo durante os primeiros 30 dias da sua execução. Portanto, é uma espécie de período de experiência do modo como o teletrabalho vai decorrer. Neste âmbito, uma novidade particularmente controversa, pelas inúmeras dúvidas que tem suscitado, portanto, a operacionalização desta solução, é a obrigação de o empregador compensar integralmente o trabalhador pelas despesas adicionais, comprovadamente, o mesmo suporte como direta consequência da aquisição ou uso dos equipamentos e sistemas informáticos necessários à realização do trabalho e incluindo-se aqui os acréscimos de custo de energia e de rede instalada no local de trabalho em condições de velocidade compatível com as necessidades de comunicação. Estas despesas serão, nos termos da lei, as correspondentes à aquisição de bens ou serviços de que o trabalhador não dispunha antes da celebração do acordo de teletrabalho, bem como as determinadas por comparação com as despesas homólogas no mesmo mês do último ano anterior à aplicação desse acordo. São inúmeras as dúvidas suscitadas a respeito deste dever, porque assistimos a dificuldades incontornáveis quanto à prova destas despesas e da conexão das mesmas com a atividade profissional em teletrabalho e não com um custo associado às despesas do agregado familiar. Não é? Portanto, quando falamos em despesas, por exemplo, de eletricidade ou de internet, é muito difícil autonomizar quais as despesas, os custos que efetivamente um trabalhador em teletrabalho está a assumir por força do desenvolvimento da sua atividade profissional em teletrabalho, por oposição àquilo que são as despesas normais, que podem variar
Portanto, a dado momento, de facto, podem aumentar por razões não inevitavelmente associadas ao desenvolvimento da atividade nestes moldes. O novo regime estendeu ainda as hipóteses do direito ao regime de teletrabalho, portanto, aqui prescindindo-se de acordo entre as partes, não é? E em particular da concordância do empregador, e, portanto, para além das circunstâncias, das situações particulares de vítimas de violência doméstica, de trabalhadores com filhos até 3 anos, passámos a prever situações de direito ao teletrabalho dos trabalhadores com filhos até 8 anos e trabalhadores a quem tenha sido reconhecido o estatuto de cuidador informal não principal. No que respeita às novidades, portanto, quanto aos trabalhadores com filhos até 8 anos de idade, o regime tem em vista 2 situações distintas. Na primeira, ambos os progenitores, estamos a falar de situações familiares, em que ambos os progenitores reúnem condições para o exercício da atividade em regime de teletrabalho e, portanto, o teletrabalho é possível de ser exercido, exigido ao empregador, desde que, nestas circunstâncias, haja uma partilha por parte de ambos os progenitores por períodos sucessivos de igual duração ao prazo de referência máxima de 12 meses. E, portanto, no fundo, por exemplo, durante os primeiros 6 meses, o teletrabalho é exercido pela mãe e durante os 6 meses subsequentes do ano, o teletrabalho é exercido pelo pai. Quando esta norma surgiu, houve muitas dúvidas quanto à razão de ser desta norma. Naturalmente que o que se pretendeu foi alargar o período de acesso ao teletrabalho, portanto até a criança ter 8 anos, mas nos casos em que ambos os progenitores têm a possibilidade, junto dos respectivos empregadores e em função da atividade desenvolvida, de prestar atividade em teletrabalho, o que se quis foi assegurar que ia haver uma repartição equilibrada do tempo de teletrabalho. E, no fundo, para possibilitar, portanto, o fim último, se quiserem, é garantir a igualdade entre sexos, não é? E combater, no fundo, uma tendência menos positiva do teletrabalho, que acaba por ser o de serem, sobretudo, trabalhadores do sexo feminino a recorrer a esta solução, precisamente pelos encargos familiares, não é? Que assumem. Já se tratar de famílias monoparentais ou em casos em que apenas um dos progenitores comprovadamente viu condições para o exercício da atividade em regime de teletrabalho, naturalmente que esta questão não se colocará. De todo modo, ainda assim, numa lógica de equilíbrio, no fundo, das vantagens que o teletrabalho assume nestas situações em particular para os trabalhadores, mas também do reflexo que estes períodos de ausência de contacto presencial, de integração em equipa, pode causar na esfera do empregador, esta solução não é aplicável às microempresas. Por outro lado, em função também de desenvolvimentos legislativos paralelos, o Código de Trabalho passou a admitir este direito aos trabalhadores a quem tenha sido reconhecido o Estatuto de Cuidador Informal não presencial, mediante, obviamente, a comprovação deste mesmo Estatuto, por um período máximo de 4 anos, seguidos ou interpelados, sendo que, nestas circunstâncias, o empregador pode opor-se a este pedido, devendo, obviamente, apresentar uma fundamentação adequada, sendo nestas circunstâncias aplicável o procedimento previsto no artigo 57 do Código de Trabalho, com intervenção da CIT. As novas regras trazem igualmente novos deveres para o empregador. Neste slide escolhi alguns que me parecem relevantes, particularmente relevantes, desde logo o dever de informação do empregador ao trabalhador acerca das características e do modo de utilização de todos os dispositivos, enfim, de toda a tecnologia e sistemas que têm que são inerentes, são instrumentos de trabalho absolutamente essenciais ao desenvolvimento desta atividade
remotamente, o tal direito a desligar, ou a abstenção de contacto do trabalhador em períodos de descanso, que muita controvérsia tem gerado entre os jornalistas. Obviamente, um dever de diligenciar em amenizar o isolamento do trabalhador através da promoção de contactos presenciais que a lei indica que das duas uma, ou será de acordo com a periodicidade que as partes acordarem, ou em caso de omissão com intervalos não superiores a 2 meses. Naturalmente que deve também assegurar, em caso de avaria, a reparação dos instrumentos essenciais à atividade de teletrabalho. Deve consultar o trabalhador por escrito, neste caso considero que esta obrigação é porventura excessiva, antes de introduzir mudanças nos equipamentos e sistemas utilizados na prestação de trabalho, portanto, e estamos a falar do quê? Exatamente, ou seja, uma atualização de software, um upgrade, parece que tudo, e facultar ao trabalhador formação necessária ao uso adequado dos equipamentos e sistemas. Há um tema também muitíssimo controverso, que tem a ver com o subsídio de refeição, e este tema foi, sobretudo, muito debatido durante o tempo de pandemia, atendendo nessas circunstâncias a que o teletrabalho não era voluntário, portanto, era resultado de um dever imposto, e, portanto, os trabalhadores, mesmo que não quisessem, tinham que, desde que as atividades naturalmente fossem passíveis de ser desenvolvidas remotamente, tinham que desenvolver a sua atividade nestes moldes. E a questão que se colocou, foi se os trabalhadores tinham ou não direito a subsídio de refeição, quando a empresa vinha pagando esse valor aos trabalhadores que desenvolviam a sua atividade nas instalações da empresa. E, portanto, houve argumentos esgrimidos no sentido de que sim, de que esse valor deveria ser pago, alicerçando-se um tal entendimento numa norma do Código de Trabalho que proíbe um tratamento desigual, diferenciado, entre trabalhadores em regime presencial e trabalhadores em regime de teletrabalho, em sentido diverso, em sentido negativo, convocava-se a razão de ser do subsídio de refeição, não é? A teleologia, desde sempre associada à existência do subsídio de refeição e ao seu pagamento, que é e que se mantém como sendo uma despesa, portanto, a compensação por uma despesa decorrente do exercício da atividade profissional fora da residência. Portanto, no fundo, uma forma de certo, daí que o subsídio de refeição, tendo esta natureza compensatória, de certo modo, de despesas adicionais derivadas da não possibilidade do trabalhador fazer as suas refeições no seu domicílio, não tem natureza retributiva. Não obstante, portanto, de facto, esta era a leitura que eu também sempre secundei, portanto, nestas circunstâncias sempre considerei que os trabalhadores em teletrabalho não têm direito ao subsídio de refeição. Sei que não foi essa a opção, aliás, à data, creio que a ACT tinha uma informação, uma nota a dizer que considerava, de facto, que os trabalhadores mantinham esse direito durante o período de pandemia, e isso veio, de facto, a ser obrigatório. Tenho ideia que a DGERT também, mas não posso não ter a certeza, mas creio que a DGERT também segundo esta leitura, na minha ótica, o que acontece é que não só a norma que refere que, obviamente, não pode haver um tratamento desigual entre trabalhadores em teletrabalho e em trabalhadores em regime presencial, não é beliscada por esta interpretação. No fundo, o subsídio de refeição tem um objetivo muito próprio que não se verifica em circunstâncias de teletrabalho, como há um tratamento, no fundo, de benefício, a meu ver, não justificado dos trabalhadores em teletrabalho nestas circunstâncias, atendendo, sobretudo, ao encargo que passou a recair sobre os empregadores de pagamento das compensações, também derivadas pelo acréscimo de custos, não é? Dos trabalhadores que estão em casa a desenvolver a sua atividade profissional. Portanto, enfim, houve alguma perplexidade por alguns trabalhadores que não tiveram a possibilidade de desenvolver a sua atividade remotamente e que concluíram que, portanto, estavam em pior situação em geral, quando comparados com trabalhadores em teletrabalho.
Surgiram também novas obrigações em matéria de segurança e saúde no trabalho. O empregador deve agora promover a realização de exames de saúde antes da implementação do teletrabalho e, posteriormente, estes exames passam a ter uma periodicidade anual para a avaliação da aptidão física e psíquica do trabalhador para o exercício da atividade nestes moldes, sendo que o trabalhador tem também o dever de facultar o acesso ao local onde presta trabalho aos profissionais de higiene, segurança e saúde em período previamente acordado, não é? Terá que ser sempre dentro do horário de trabalho e sempre dentro desta franja horária entre as 9 e as 19 horas. Tenho dúvidas sobre se na prática de facto este controle está efetivamente a ser feito. Quanto a aspectos mais práticos, se quiserem, que importa considerar, há uma série de matérias que, de facto, que devem ser previstas no acordo de teletrabalho, e daí a vantagem, apesar de não ser essencial, em mesmo ser formalizado por escrito, portanto, efetivamente, uma confirmação de que a atividade profissional é a mesma, a categoria, o nível de reporte se mantém, o tempo de trabalho, o horário de trabalho não sofrem alterações. Se sofrerem, isso deve ser obviamente justificado nos termos em que o Código de Trabalho autoriza essas modificações. O mesmo quanto à remuneração, a indicação da data de produção de efeitos do acordo de teletrabalho e a modalidade de cessação, que está diretamente ligado com a questão da duração, se é prazo ou se é por tempo indeterminado. A indicação expressa do local em que o trabalhador passará a prestar a sua atividade profissional remotamente. Isto é crucial para que o empregador possa comunicar à seguradora para efeitos de seguro de acidentes de trabalho e para que a seguradora, sendo o caso, ajuste o valor do prémio, para depois não haver surpresas relativamente à efetiva responsabilização da seguradora por qualquer acidente que ocorra durante o período de teletrabalho, sendo que, como sabemos, aqui e além fronteiras, sobretudo além fronteiras, há a jurisprudência muito curiosa relativamente à definição e à extensão do que é ou não um acidente de trabalho em teletrabalho, não é? Com todos os desafios que isto também traz, de novo. Há uma questão também muito curiosa, que tem que ver com o facto de a legislação estabelecer que é necessário as partes acordarem, não é? Definirem exatamente qual é o local onde o trabalhador irá prestar atividade, em que caso o teletrabalho cesse. As dúvidas que têm surgindo são de imediato, então, e quando a empresa é 100% remota, ou seja, não tem qualquer outro local, não tem instalações e, portanto, apostou em que todos os seus recursos humanos prestam a sua atividade em teletrabalho, não é? E o trabalhador, vamos supor, a dado momento, diz, mas eu já não quero trabalhar mais em casa e por isso denuncio o meu acordo de teletrabalho. E, portanto, pergunta o que é que o empregador tem que fazer. Tem que criar um espaço próprio, o contrato de trabalho caduca, por impossibilidade absoluta, total e definitiva de o empregador ou garantir a prestação de trabalho. Portanto, é uma questão sobre a qual também muito se tem refletido e as soluções vão sendo variadas, mas, sobretudo, são tendentes à caducidade do próprio contrato de trabalho. A determinação, há aspectos que podem ficar, obviamente, e devem ficar na esfera contratual das partes, nomeadamente a determinação do número de dias de teletrabalho e trabalho presencial e critérios para a sua determinação, portanto, no fundo, os tais regimes híbridos, 2 dias em casa e 3 no escritório, 1 dia em casa, que tipo de rotatividade. Deve ficar muito claro que o trabalhador, até por um dever de informação, o trabalhador tem o dever de comunicar alterações ao sítio, ao local onde vai prestar a sua atividade remotamente, uma vez mais,
porque há aqui obrigações de segurança, higiene, saúde do trabalho e de reporte à seguradora. Há também a conveniência de, neste acordo, ser previsto o regime, por exemplo, dúvidas práticas, não é? Que podem ficar antecipadamente resolvidas, como, por exemplo, os trabalhadores têm direito a 2 dias de prestação de trabalho em casa, remotamente, 2 dias por semana. Numa determinada semana foi absolutamente impossível porque houve a realização de uma série de reuniões presenciais inadiáveis e, portanto, o trabalhador apenas conseguiu exercer a sua atividade em teletrabalho naquela semana 1 dia. O que é que acontece? Ao dia que não usou em teletrabalho, acumula, para a semana subsequente, perde-se e, portanto, não há um direito à compensação do teletrabalho. Portanto, isso são dúvidas que depois têm surgido na prática e convirá antecipadamente regular. Quando eu refiro estes temas, naturalmente que antecipo que os mesmos também poderão e deverão ser regulados na contratação coletiva. Também a questão da regulamentação do uso dos instrumentos de trabalho, não é? Ou seja, a margem que pode ser conferida aos trabalhadores para a utilização, por exemplo, pessoal, privada, destes instrumentos de trabalho. Há também a conveniência de tornar claro, embora ainda que tal até resulte no Código de Trabalho, a proibição de prestação de trabalho suplementar salvo autorização expressa do empregador. Isto prende-se naturalmente com a dificuldade, que já foi assinalada, do empregador proceder ao controle efetivo dos tempos de trabalho. Portanto, pese embora nós tenhamos regras no Código relativamente ao registro do tempo de trabalho em situações em que o mesmo é desenvolvido fora das instalações da empresa, todos sabemos que na prática é muito difícil às empresas garantir que, de facto, os registros que depois são encaminhados pelos trabalhadores correspondem efetivamente aos períodos que foram efetivamente trabalhados, atenta à falta de controle que existe nestas circunstâncias e atendendo às preocupações legítimas quanto à forma como esse controle pode efetivamente ser exercido. O que redunda na prática, deve dizer-se, não é? De facto, em esquemas de controle muito pobres. Ou seja, naturalmente que há formas de controle que são, todos concordaremos, manifestamente desadequadas, abusivos, intrusivos, mas deixar, no fundo, o controle a soluções como, por exemplo, já vi indicadas pela CNPD de encaminhamento de e-mail a dizer terminei o trabalho, não sei até que ponto, ou não terminei, não sei até que ponto é que garante efetivamente o sucesso da permanência do teletrabalho para as organizações, não é? No futuro. E naturalmente nós temos que ter em atenção que regimes que também são extremamente tutelares e nesse aspecto, obviamente que as preocupações são sempre legítimas, mas podem ter um efeito perverso, que é as empresas adiante, se confrontadas com muitas dificuldades, ou seja, compensações de despesas que não conseguem perceber como apurar, não é? Com responsabilidades grandes também se não dão cumprimento à lei. Dificuldades na monitorização e no controle relativamente à forma como o trabalho é prestado. Nós temos que ter, tem que haver aqui algum equilíbrio sob pena de um instrumento de trabalho que é favorável a todos, não é? E desejado massivamente pelos trabalhadores, acabe por, depois, adiante, as empresas começarem a recuar na sua implementação. Quanto aos desenvolvimentos do teletrabalho na contratação coletiva, a este respeito rege o disposto no artigo 3º, número 3, linha M do Código de Trabalho, portanto, naturalmente, desde que se trate de um desenvolvimento num sentido mais favorável aos trabalhadores, essas soluções são bem-vindas e são desejadas. Há uma série de matérias que acabei de elencar que poderão naturalmente e desejavelmente serão reguladas nesta esfera. Há outras questões que permanecem
duvidosas e, portanto, seria muito útil que na contratação coletiva houvesse espaço para as clarificar. Uma das dúvidas que tenho é, por exemplo, a da compatibilização do regime de isenção de horário de trabalho com o teletrabalho híbrido, ou seja, uma das hipóteses em que a nossa legislação assume que a isenção de horário de trabalho pode ser estipulada é a precisamente do teletrabalho. É do teletrabalho. A pergunta é, esta norma parece que está, a dúvida é, esta norma parece que está desenhada para as hipóteses de teletrabalho a 100%. E, portanto, as dúvidas que têm vindo a surgir é possível a contratualização do regime de isenção de horário de trabalho quando o trabalhador, por exemplo, está 2 dias em casa em teletrabalho, 3 dias em regime presencial. Ou só tem direito a um regime de isenção de horário de trabalho adaptado, e isso é possível, isso é admissível nos termos da nossa lei, apenas há aqueles dias em concreto, como é que isso conjuga com o regime de isenção. Por outro lado, a questão do pagamento de subsídio de refeição, atendendo às dúvidas também existentes. A questão do pagamento das despesas de deslocação, aquelas que não decorra, cuja obrigatoriedade de pagamento pelo empregador não decorra da lei. Também regras quanto ao modo de utilização dos instrumentos de trabalho cedidos pelo empregador e, tal como há pouco referia, em caso de regimes híbridos, o mínimo e máximo de dias de prestação de trabalho remoto e o modo de definição de tais dias e modelos de aprovação internos. O Sr. Secretário de Estado, há pouco, referia também outras matérias que me parece que fará também todo o sentido incluir nesta esfera a questão do direito a desligar, a questão da formação específica a dar aos trabalhadores, portanto, a contratação coletiva também pode dar um contributo valioso nesta área, e o controle da atividade em teletrabalho. Por fim, estou quase a terminar. Senhor, já ultrapassei o meu tempo, não é assim? Muito bem, então estou mesmo no final, peço desculpa. Da análise que fiz, do estudo da DGERT, ainda reportada 2020, há 4 acordos coletivos, 6 acordos de empresa e 2 contratos coletivos de trabalho que enquadram o teletrabalho. E, portanto, e são estes que aqui se encontram. E eu não sei porquê, falta-me aqui um slide, peço desculpa. E agora perdi a possibilidade de partilhar o ecrã. Bom, eu vou fazer stop share, não tenho o final da apresentação, não sei porquê. Mas pronto, mas isto para vos dizer que havia 2 slides em concreto que eu aqui trazia e que tinham que ver precisamente com a forma como a contratação coletiva atualmente estava a regular a matéria do teletrabalho. E havia, agora não tenho aqui os slides, mas havia 2 previsões que me pareceram bastante interessantes. Uma foi a do estabelecimento de um regime preferencial de contratação em teletrabalho para trabalhadores com deficiência. Por outro lado, portanto, no fundo, regras que têm em vista o estabelecimento de regimes, no fundo, preferenciais para determinadas categorias de trabalhadores. Por outro lado, também regras que estabeleciam o modo como, em determinados casos em que não é possível colocar todos os trabalhadores em teletrabalho, mas apenas uma parcela, um conjunto particular dos mesmos em teletrabalho, como é que essa escolha, de acordo com critérios objetivos e não discriminatórios, deve ser feita pelas FIAs. Pronto, a par de outras, que depois, se nisso tiverem interesse, eu terei todo o gosto, naturalmente, em partilhar a apresentação completa. Uma vez que já ultrapassei o meu tempo, não me irei alongar mais. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Rita Canas da Silva, pela sua excelente intervenção. Professora Rita Canas da Silva, como repararam, traçou-nos aqui um panorama geral bastante completo do regime legal do teletrabalho, designadamente depois das alterações legislativas introduzidas pela Lei 83 de 2021. Chamou aqui também a atenção de alguns pontos mais controversos, que naturalmente suscitarão mais estudo desse mesmo regime,
designadamente o direito a desligar, as questões relativas ao pagamento de despesas adicionais, subsídio de refeição, acidentes de trabalho e matéria de teletrabalho, e depois com grande relevância prática para o tema deste webinar e também para o mote que aqui queremos lançar. Deixou-nos aqui também a indicação de um conjunto de desafios de áreas de menos luz, digamos assim, mas que poderiam ser desenvolvidas, densificadas, quer pelo acordo individual de teletrabalho, quer sobretudo ao nível da negociação coletiva, e aqui ao nível da negociação coletiva, por exemplo, a questão da propriedade dos instrumentos de trabalho e do seu uso para fins não laborais, do próprio subsídio de refeição, entre outros. Seguir-se-á agora a intervenção da doutora Beatriz Lousada Crespo. Nós aqui, por dificuldades técnicas, não nos foi possível ter tradução, mas o português e o castelhano são idiomas próximos, certamente não teremos dificuldade de acompanhar. Deixarei só aqui, antes de dar a palavra à doutora Beatriz, uma nota que me esqueci de dizer no início, quanto ao período de debate, que pode ser feito, quer as pessoas pedindo a palavra, quer se assim entenderem, desde já, durante as intervenções, através deste espaço que está aqui na parte inferior do vosso ecrã, Q&A, podem aqui colocar por escritas questões que nós depois leremos. Já temos aqui algumas.